Olá! Nesta videoaula, vamos entender como que o Código de Defesa do Consumidor aborda a questão dos contratos e também quais são os mecanismos que existem para acessarmos a justiça no que se refere às questões ligadas ao direito do consumidor. Vamos, portanto, aos objetivos. Os objetivos nesta aula serão conhecer os mecanismos de proteção contratual do Código de Defesa do Consumidor, entender quais são os princípios para se identificar cláusulas abusivas em contratos e também conhecer as instâncias de acesso à justiça. Normalmente o consumidor ele não participa da elaboração do contrato, cláusula por cláusula. Frequentemente, quando ele vai contratar um serviço de internet, vai comprar um produto, quando ele contrata um plano de TV a cabo, o contrato já vem pronto, já vem elaborado pelo fornecedor. E o fornecedor, é claro, vai elaborar o contrato procurando resguardar seus próprios interesses. Geralmente ainda, para piorar as coisas, o contrato ele tem termos técnicos complicados, que são difíceis para a pessoa entender e, por conta disso, o Código de Defesa do Consumidor considera também que existe uma vulnerabilidade do consumidor nesse campo da questão dos contratos. Assim, o artigo 51º ele vai enumerar alguns princípios para se considerar alguma cláusula contratual nula, que é o mesmo que abusiva. Então nós temos uma série de princípios que nós vamos comentar agora. O primeiro é a violação da cláusula de não indenizar. Então é vedado que num contrato exista uma cláusula que impossibilite ou diminua a obrigação de se indenizar, seja por algum defeito ou algum vício de produto ou serviço. O contrato também não pode ter a subtração da opção de reembolso. Então, vai ser considerada abusiva num contrato a cláusula que tire do consumidor a opção de reembolso de uma quantia que foi paga. Nós vimos que se há algum problema, por exemplo, com o vício, a quantia paga pode ser uma das opções para devolução. Além disso, o consumidor também tem direito ao arrependimento. Então não pode existir uma cláusula que vede esse direito. Transferência de responsabilidade a terceiro também é outro tipo de situação. Então, não pode ter uma cláusula num contrato que transfira a responsabilidade do fornecedor para um terceiro, dificultando o ressarcimento ao consumidor. Outro princípio é o princípio da cláusula de boa-fé objetiva e equilíbrio econômico do contrato. Vamos considerar nulas qualquer cláusula num contrato que seja iníqua, ou seja, perversa, injusta, cruel, que seja abusiva, desrespeite valores éticos da sociedade, incompatíveis com a boa-fé ou equidade ou que ainda coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. Outro princípio também é a violação da inversão prejudicial do ônus da prova. A lei assegura ao consumidor que ao fornecedor cabe o ônus da prova no processo civil, inclusive quando há publicidade enganosa ou abusiva. Então não pode constar no contrato algum tipo de inversão prejudicial do ônus da prova, colocando essa responsabilidade sobre o consumidor. Outro princípio é a determinação compulsória de arbitragem. Vão ser consideradas abusivas cláusulas que obriguem o fornecedor a recorrer a juízo arbitral se ele assim não desejar. Será ainda considerada cláusula abusiva qualquer cláusula que imponha representante para concluir ou realizar o negócio jurídico em nome do consumidor. É proibido também que exista num contrato cláusulas que deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não um contrato, mas que obriguem o consumidor a concluí-lo, que defina um período ou uma condição para que ele seja concluído. Contratos também não podem ter alterações unilaterais de preço. Então vai ser abusiva qualquer cláusula que conste no contrato que permita ao fornecedor, de maneira unilateral, só do lado dele, sem negociar com o cliente, fixar o valor do contrato sem um consenso entre os dois. Da mesma maneira, também, um contrato não pode ter uma situação de cancelamento unilateral. Então é vedada qualquer cláusula que permita ao fornecedor cancelar o contrato sem conceder o mesmo direito ao consumidor. Então, se ele colocar uma cláusula que dá o direito a ele de a qualquer momento cancelar o contrato, tem que existir também essa possibilidade para o consumidor. Também será considerada abusiva qualquer cláusula que obrigue o consumidor a ressarcir custos de cobrança de sua obrigação sem que o mesmo seja exigido do fornecedor. Então, se exigiu do cliente, tem que exigir do fornecedor também. Também será considerada abusiva cláusulas que promovam alguma modificação unilateral do contrato. O contrato ele não pode ser modificado só por um dos lados, sem que haja uma negociação, uma discussão. Isso não é permitido e é considerado uma cláusula abusiva.
É considerada também uma cláusula nula ou abusiva aquela que viola as normas ambientais. Então, ambos os contratantes eles são obrigados a cumprir as normas protetivas do meio ambiente. Está lá no artigo 51º. E temos também, né, uma questão importante, né? Não pode haver desconformidade com o sistema protetivo no contrato. As leis de proteção ao consumidor elas precisam ser cumpridas integralmente, não podem ser preteridas por uma das partes. Cláusulas também que conduzem à renúncia da indenização por benfeitorias necessárias vão ser consideradas nulas também. Uma cláusula não pode estipular a renúncia de um direito de indenização por alguma melhoria que foi feita, uma benfeitoria, já que elas são entendidas como necessárias para que a coisa não se deteriore. Há também, né, uma cláusula sobre a questão da multa de mora e liquidação antecipada. Então, num contrato, a multa não pode ser superior a 2% do valor da prestação. E o consumidor poderá liquidar antecipadamente o débito com redução proporcional dos juros e demais acréscimos. Juros e multas abusivos são ilegais. Fique atento, então, quando você for assinar um contrato e utilize esses princípios para identificar cláusulas abusivas. Quando encontra defeitos ou vícios em produtos e serviços, a quem o consumidor pode recorrer? No Brasil, existem algumas entidades públicas e privadas que o consumidor pode procurar para defender os seus interesses. Foi criado no país o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, o SNDC, que promove a articulação entre os órgãos de defesa do consumidor. Vinculado a esse sistema está o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, o DPDC, que vai promover a integração entre esses órgãos de defesa do consumidor no país. Os órgãos de defesa do consumidor, conhecidos como PROCONs, eles vão ser, portanto, integrados por meio desse departamento e farão parte do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor juntamente com ele. As informações que eles coletam sobre os problemas que são enfrentados pelos consumidores vão compor um banco de dados, que alimenta um sistema que inclusive traz várias estatísticas interessantes sobre a realidade dos consumidores, que é o Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor, o SINDEC. Nesse slide eu deixei links para os sites das 3 instituições, né, do Sistema Nacional, do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor e também do SINDEC. E lá você pode ver no SINDEC algumas estatísticas sobre a questão dos problemas enfrentados pelos consumidores aqui. Existem ainda alguns órgãos e entidades que direto ou indiretamente vão defender o consumidor. Então, além dos PROCONs, que vão operacionalizar de fato a instrução, a educação em relação ao direito do consumidor e também vão ajudar os consumidores nesses problemas, temos ainda as defensorias públicas, o Ministério Público e as delegacias do consumidor. Em Araçuaí nós temos um PROCON. No slide eu deixei um link para o site do PROCON de Minas e vocês têm também aí informações dos telefones que podem ser utilizados para entrar em contato em caso de problemas com os produtos ou serviços. Esperamos que ao final dessa videoaula tenha ficado claro para você quais são os mecanismos de proteção contratual presentes no Código de Defesa do Consumidor, que tenha ficado claro para você também quais são os princípios que a gente utiliza para identificar as cláusulas abusivas e que você também saiba como acessar as diferentes instâncias de acesso à justiça no que se refere à defesa do seu direito como consumidor. Caso tenha dúvidas, entre em contato, estaremos à disposição para atendê-lo. Até a próxima!